te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia. Na angústia, na alegria. Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, você que está aí conosco nesta manhã de sábado chuvosa, uma manhã bem bacana, na realidade uma manhã não, né, pastor César, nós já estamos aí uma semana, daqui a pouco, estamos igual pinguim já daqui a pouco, né, mas é bom, né, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você que está aí conosco agora, já entrando nesse momento aí, bom dia, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã aqui, mais um podcast aqui. Pastor César Santos está comigo aqui, nós vamos estar então abordando, né, alguns assuntos aqui relevantes para nossas vidas e principalmente para o nosso tempo agora, para esse tempo agora emergente. Nós estamos aqui falando de algo que é emergente. Bom dia, pastor César, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, pastor Leonilson, a paz do Senhor Jesus, a todos amados que receberão essa palavra, né? Que a graça do nosso bom Deus, a comunhão do Espírito seja com cada um e que você possa nesse tempo abrir o seu coração para receber a direção, a inspiração daquilo que Deus tem através das nossas vidas hoje, né, pastor? Amém, pastor César, amém. Eu estava aqui, né, o pastor César chegou 5 minutos após mim, chegamos quase no mesmo instante. E, pastor César, eu tirei um versículo aqui, e esse versículo já falou fortemente comigo nessa manhã. Isaías 55, 3, a parte A, que diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Tremendo, né? Que coisa forte, Isaías? né? Isaías 55, 3, a parte A. Veja o que Deus está já falando com a gente nessa manhã, porque o que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de momentos proféticos que nós estamos vivendo. A igreja está passando por um processo, um tempo profético, né? São sinais escatológicos da volta de Jesus, e nós precisamos estar atentos a esses sinais que nós estamos presenciando, vivenciando a cada dia. Então você que está aí conosco nessa manhã, você que tem algum parente, algum irmão, algum amigo, você que tem grupo familiar, então divulgue aí agora, porque nós vamos agora acabar de entrar aqui. Vou colocar aqui um fundo musical bem suave aqui, para que nós possamos estar falando e comentando alguma coisa aqui realmente sobre esse tempo que nós estamos vivendo hoje, amém? Então você que está aí nesse exato momento, comece a compartilhar, porque nós vamos estar falando justamente sobre algumas coisas que você precisa perceber, porque às vezes, pastor César, a gente precisa descortinar, cara, algumas coisas, porque na realidade parece que eu gosto daquela passagem de Mateus 13:12, que diz assim: aquele que se tem se dará e terá em abundância, mas aquele que pensa que tem, é uma tradução da NVI, ela fala assim, que aquele que pensa que tem, até o que tem lhe será tirado. E ele vai falando ali, ele fala por parábolas, para que eles vendo não vejam e ouvindo não ouça. Ou seja, parece que as pessoas não estão percebendo, não estão ouvindo o que está acontecendo nesses últimos tempos, onde nós estamos vivendo uma volta iminente da volta de Jesus. Os sinais estão aí, e os sinais
Nós vamos estar falando aqui pelo menos de alguns deles aí, não vou colocar 10 sinais, 7 não, mas nós vamos estar abordando alguns sinais que estão aqui em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Daniel. Se a gente fosse olhar escatologicamente o tempo que nós estamos vivendo profeticamente a volta de Jesus agora, real. Então, eu acredito que se você ficar aí conosco, você compartilhar essa live com algumas pessoas, com certeza você vai entender muitas coisas aqui. E essa ideia desse compartilhamento, de você estar fazendo isso, não deixa de ser uma forma de se anunciar o Evangelho. Exatamente. Porque esse é o tempo que nós temos, esse é um canal, essa é uma forma que Deus está permitindo que se utilize exatamente para que vidas sejam alcançadas, que sejam despertadas, pastor. O senhor fez uma colocação na palavra ali, que ela é complexa, onde a palavra do Senhor, ela diz assim: ao que se tem, se lhe dará mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, ao que tem Jesus, ao que tem o Espírito Santo, o que vai ser dado mais? Arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor nos ares, a glória de Deus, tudo aquilo que foi prometido e que inclusive aqueles que partiram em Cristo estão aguardando a ressurreição. Sim, sim. Não é verdade? Exatamente. Então, quer dizer, chegou o tempo de se cumprir na vida de Paulo, de tantos homens, de tantas pessoas que partiram, que dormiram em Cristo, né? Então vai ser dado mais. Agora, o que não tem, até o que tem, porque muitas vezes a pessoa ela tem baseado numa fé fingida, numa fé religiosa, numa fé, sabe, que não atinge absolutamente nada, então ela acha que tem, é aquela pessoa que acha que tem, e até o que tem vai ser tirado. Por quê? Porque o trabalhar de Deus no fechamento de todas as coisas é simples: ou você vai estar salvo, ou você vai estar condenado. E nós poderíamos então engrossar mais o caldo também, aquele que acha que tem responsividade, o compromisso com a palavra e com Cristo, a vida de santidade, uma vida no altar, aqueles que acham que tem e acham que estão desfrutando de um tempo, e muitas vezes esse tempo que nós vamos falar também um pouco, um dos sinais é o tempo, né? Que na realidade nós não temos mais tempo. Exato. Né? Nós não temos mais tempo, essa é a realidade, o tempo é hoje, né? Então, assim, tem muitas pessoas que acham que por estar, ou por visitar, ou por estar numa denominação, não vamos falar de placa, não vamos falar né? Ou por achar que ler a Bíblia, ela realmente ela tem uma vida em Deus, e eu não faço nada, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que quer o bem dos outros, ou seja, mas não é, o fato não é esse, o fato na realidade é nós sabermos se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque quando chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, 21, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, nós profetizamos, nós fizemos sinais. Esses sinais aqui, pastor Zé, é prodígio, é ressuscitar pessoas. E a gente sabe que o dom, ela é irrevogável. Ou seja, o dom ninguém tira, entendeu? Então é o seguinte, Jesus diz, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas poxa, eu estou profetizando, eu estou falando no nome de Jesus, eu estou ressuscitando, operando em nome de Jesus. Lógico que em nome de Jesus até o diabo vai ter que bater em retirada. Ou seja, só que o contexto do versículo 21, eles, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E essa vontade, dentro do que o senhor iniciou aqui, 55, no capítulo 55 de Isaías, o versículo 3, né? A parte A, pastor. A parte A, né? 55. Isso. Inclinai os ouvidos. Hoje há uma dificuldade muito grande de se ter tempo, falando do tempo, de haver esse tempo para se inclinar. As pessoas se inclinam para tantas coisas, elas se inclinam para o medo, para a depressão, elas se inclinam para as circunstâncias, elas se inclinam para tantos desejos, para tantas concupiscências, né? Há uma inclinação, o homem se inclina, aquilo que lhe apraz, aquilo que é agradável, aquilo que é conveniente. Então há um trabalhar hoje para se inclinar, para inclinar os ouvidos, né? Para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas a palavra diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Esse vinde a mim, pastor,
é muito mais do que você se dirigir. Sim. Porque quantas pessoas vêm, mas não estão aqui? Às vezes a pessoa está no culto, mas a cabeça dela está lá no jogo de futebol. A pessoa está na igreja, mas a cabeça dela está no boleto. A pessoa está aqui adorando e glorificando e tal, mas ela está lá no problema dela. Ela não consegue se desprender, ela não consegue. Se então desvencilhar esse vinde simplesmente você se despir de tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Vamos colocar assim. Se tem alguma coisa no altar do seu coração, que é a mente, né, tomando o lugar de Deus, você já não está ali. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, com certeza. Porque não é simplesmente a estada física. Exato. É o espiritual. E concluindo aqui dentro desse raciocínio que o senhor iniciou, né? Ouvi e a vossa alma viverá. Muita gente não está vivendo o melhor de Deus, não está desfrutando, comendo o melhor da terra, como diz lá em Isaías 1,19, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Exatamente por esse motivo, porque não está ouvindo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Única e exclusivamente da palavra de Deus. Amém? Então, gente, vamos então falar aqui do primeiro sinal aqui da volta de Jesus aqui, que eu coloquei aqui, pastor César, falando aqui sobre alguns dos sinais da volta de Jesus. E o primeiro sinal que nós estamos vendo agora chama-se distração. A distração e o entretenimento, ou seja, que tem tomado conta das pessoas. Eu quero apenas fazer aqui mais uma colocação, o pastor César já então continua aí falando. Aqui, nessa tradução aqui, que é a minha, que é Almeida Corrigida Fiel, ela diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O senhor está lendo? Eu estou lendo agora 2 Timóteo 4:1. Tá. 2 Timóteo 4:1. Né? E para a gente entender um pouco só, nós vamos falar aqui um pouco meio rápido para você entender os 10 sinais, né? O 7, o que der para a gente falar, outro dia a gente vai falando mais nele, né? 2 Timóteo 4:1, na minha tradução aqui, Almeida Corrigida Fiel, ele diz que, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós comentamos ontem, pastor César, nós comentamos ontem, acho que foi ontem que nós fizemos o podcast, ou foi antes de ontem, né? Não, foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. E nós falamos que Faraó, ele usou de astúcia. Quando você lê... Ô pastor, o senhor está falando de 2 Timóteo 4:1? Não é? 2 Timóteo 4:1? Não, 3:1, aliás. Ah, tá. 3:1, pastor. Misericórdia. Sim. Amém. Ô, Jesus. Essa Bíblia aí eu não tenho. Na minha não tem, mas vamos lá. Vamos lá. Perdão, pessoal. É 3:1, tá? Você que está aí, 3:1. É assim que está na sua Bíblia aí, pastor? Sabe. Isso. Então é o seguinte, quando nós lemos Êxodo, e aqui está certo agora, Êxodo capítulo 1 e o versículo 10, a parte A diz assim, que Faraó diz assim, usemos de astúcia. Nós comentamos isso aqui, né? E ele diz assim, o versículo de número 14 ali, 13 a seguir, ele vai dizer, vamos colocar trabalho forçado para esse povo, né? Para que realmente eles não tenham tempo de adorar. Hoje nós estamos vendo assim uma distração, onde nós olhamos nitidamente que as pessoas não têm mais tempo. Parece que o tempo, isso a gente vai falar sobre o tempo, mas nesse momento agora é a distração. Do que está acontecendo nesse exato momento, essa distração, parece que o inimigo ele está fazendo, e a gente está vendo isso, as pessoas já não têm mais tempo para adorar a Deus, ou não sei se é o tempo ou se por não querer, mas o que me faz entender é que se a Bíblia diz que se esses tempos não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, ele abreviou esse tempo. Ou seja, qual é a conotação que o pastor César tem desse entendimento de distração, de entretenimento sobre a palavra, pastor? São duas situações, né, que nós temos que trabalhar isso, que é a questão da distração e também dos tempos trabalhosos. O senhor sabe muito bem que o povo no Egito era trabalho sobre trabalho. Exatamente. O que acontece? Aconteceu naquela ocasião, e não é diferente dos nossos dias, só que num outro âmbito, né?
Nós precisamos entender que o povo enfadou os egípcios porque o povo crescia muito. Então, eles colocavam trabalho, e se morresse para eles era até lucro. Porque o povo era muito grande, o povo multiplicou demais, enfadou, né? Tanto que cansava os egípcios. E o que aconteceu? E a ótica de Satanás é exatamente essa. Para não ter tempo, né? Não ter tempo. E quando eles começaram a querer buscar a Deus, não, vocês estão ociosos, então nós vamos colocar você o seguinte, agora nós não vamos dar palha. Além de vocês fazerem o tijolo, vocês vão ter que ir lá buscar palha. Quer dizer, é mais trabalho. Então o que acontece nesses últimos dias? O que nós estamos vendo nesses últimos tempos? A palavra fala aqui, ó, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Hoje as pessoas têm trabalhado muito mais. Muito mais, e muito mais, e muito mais. Eu sempre brinco lá com os meninos lá em casa, que é como aquela série, né? Todo mundo odeia o Chris, que tinha lá a Michelle e o pai do Chris, que agora eu não lembro. Amanda gosta desse aí. Que tinha o pai do Chris e que a mulher falava, olha, o meu marido tem 2 empregos. Não é? E hoje as pessoas com 2 empregos, 3 empregos não estão dando conta, porque a questão não é a quantidade de emprego. Esse trabalho demais é para não parar. Esse trabalho demais é para sugar energia, é para que não haja descanso, pastor. O senhor falou ali, o senhor começou falando Isaías, né? Sim, exatamente. Que haverá descanso para a alma. Então o diabo trabalha no oposto, porque se não houver descanso, não tem paz. Se não tiver paz, a pessoa não vai ouvir. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Paulo fala aqui, ó, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nesses últimos dias, né? Exatamente, é o que nós estamos vivendo. E o interessante, sabe o que é? É que a pessoa trabalha mais, e quanto mais trabalha, ganha menos, e atende menos as necessidades. Ou seja, por quê? Porque a insuficiência não está na quantidade monetária que você ganha ou não, está no coração. Na insatisfação do coração. A pessoa ganha mais, mas o que ganha já não dá, não supre. Por quê? Porque o problema não está no valor, está na alma, está no vazio da alma. E esse vazio da alma, só Jesus Cristo para preencher. Entendeu? Então, mas isso já... Por isso que o senhor falou de distração, nós temos que tomar muito cuidado. Exatamente, com a distração. Porque essa distração, ela é diabólica. Eu não estou falando de distração só no aspecto de entretenimento, estou falando de distração para você não despertar. A palavra de Deus fala que quando Noé pregou durante 100 anos, eles não perceberam que Noé entrou na arca. Até que veio o dilúvio. Aí só perceberam quando realmente não tinha mais o que fazer. E assim será nos nossos dias. Eu estava meditando nessa palavra lá em Mateus 24 e ela é tremenda, não é? Por quê? Porque assim, é um trabalhar para você não perceber os sinais, não ver o que está acontecendo, não ver todo o contexto escatológico, os sinais que a gente está vivendo hoje, dia após dia. E o senhor falou em Mateus capítulo 24, eu acredito que até nós podemos ler ali, Mateus 24, para a gente já entrar diretamente nessa passagem aqui de Mateus, porque aqui em Mateus capítulo 24, ele vai falar aqui sobre o princípio das dores, sobre os sinais, sobre muitas coisas que nós estamos vivendo agora. E nós precisamos despertar agora para esse tempo. Você que, quem sabe, está em casa ou ficou entristecido por alguma coisa, ou você muitas vezes desanimou, não é hora de desanimar, não é hora de você ficar parado, não é hora de você ficar aí nessa sonolência, nessa letargia, por algum motivo que fizeram, ou por alguma decepção, ou por alguma palavra que muitas vezes entristeceu o seu coração. É esse momento agora. Escuta o que eu estou falando para você, e eu estou falando isso profeticamente, porque eu sei o que Deus falou comigo, pastor César. Eu sei o que Deus falou comigo. É tanto que eu estava clamando a Deus para saber qual é o tipo. Eu queria ministrar algumas mensagens aqui para levantar esse povo mesmo, e eu vou fazer isso. Mas eu não posso ser omisso diante de fatos, da verdade, daquilo que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse exato momento, para aquilo que nós estamos vivendo. E eu gostaria só de, então, pastor, ler aqui para nós entrarmos em Mateus 24, que ele diz assim, ó: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, versículo 3, 24, 3. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dizem-lhe quando sucederão estas coisas. Primeira coisa, uma pergunta está aí, tá? Primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então ele faz 3 perguntas no versículo número 3 aqui. Ele fala: quando sucederão essas coisas?
Qual o sinal da tua vinda e a consumação dos séculos? Nós estamos falando aqui dos sinais da vinda, de uma das perguntas só. Aí ele diz aqui no versículo 4, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis de guerra, rumores de guerra, né? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas, pastor, aqui eu coloquei algumas coisas aqui, por exemplo, primeira coisa é a distração. E essa distração, para a gente seguir por segundo aqui, ela também é uma distração hoje nos meios de comunicação. Hoje nós temos muito aplicativos, nós temos Facebook, nós temos YouTube, nós temos TikTok, nós temos Instagram, nós temos tantas coisas que estão distraindo as pessoas. Tem pessoas que ficam o dia inteiro no computador, pastor. Tem pessoas que ela é viciada em série. Sai de uma série e entra na outra série. Né? Não é? E de série em série. E isso aí, o que é isso, pastor? Isso aí é para aplacar mesmo, aquilo que nós estamos falando, é aplacar o vazio. Porque a palavra, quando ela fala aqui, acautelai que ninguém vos engane. Aí vem o engano agora, né? O segundo agora é o engano aqui agora. Porque a ideia é exatamente isso, é enganar a pessoa. Enganar a pessoa no quê? Mas eu estou assistindo uma série, eu estou sendo enganado? Você está sendo enganado no seguinte aspecto: você não está dando a mesma vazão, você não está tendo o mesmo cuidado, a mesma responsabilidade, você não está dirigindo o mesmo tempo que você está dando para essa série, que é inútil, que é absolutamente algo que você vai... Vamos usar então aqui um ladrão do tempo. Um ladrão do tempo. Como você deveria dar para a sua eternidade, para aquilo que realmente vai permanecer. Então, qual é o problema? O diabo, pastor, ele não tem problema nenhum em trabalhar no que é insuficiente, no que é transitório, no que é passageiro, no que é momentâneo, no que é volúvel. Ele não tem problema nenhum, ele vai investir nisso. Ele não quer que se trate do assunto real. Qual é o assunto real? A situação da sua alma. Como é que você está com Deus? Então, se ele tiver que investir, é Netflix, é tanta coisa, e a pessoa vai se envolvendo, e assim, é um abismo que você vai entrando e vai chamando outro abismo. E ele não tem pressa, pastor, ele não tem pressa, deixa eu usar esse adendo aqui, ele não tem pressa, por quê? Porque ele sabendo que você já se enredou nesse engano, com a distração, veja que o primeiro tópico é distração, depois engano. O meu vizinho ali, eu moro 25 anos no mesmo lugar, 26 anos. Acho que é 27. Assim, se apertar um pouquinho, 28. Então, o que acontece? Ali tem um senhor ali, que ele tinha um bar ali. E o que ele fazia, rapaz? Esse homem, ele era muito inteligente. Ele comprava pão a mais, de sobra. E aquele pão, ele ficava duro. Então ele já começava no sábado, no domingo, quando chegava na segunda-feira para terça de manhã, ele pegava aquele pão seco, ele quebrava ele todo, pegava a sua magrelinha bicicleta, né? E colocava uma caixa daquela atrás, entendeu? E ia ali no rio Itajaiaçu, e tinha um lugar lá cheio de capim, que ele pegava e ele começava a semear aqueles pão duro. Ele fazia isso na segunda noite, da segunda para terça, da terça para quarta, da quarta para quinta. Quando chegava na sexta-feira para o sábado, ele pregava a última porção, pegava uma tarrafinha que ele tinha, você está entendendo? E ele, quando chegava ali, ele jogava, meu amigo, estava assim, olha, tudo uma bichona grande. E ele dava só um lance, enchia aquela caixa e vinha todo faceiro para casa. Ou seja, o inimigo, a estratégia dele é justamente, ele não tem pressa, ele vai alimentando as pessoas, ele vai fomentando aquele desejo, porque na realidade é o desejo por aquilo que é proibido, entre aspas, e a pessoa vai ali, depois quando ele lançar, não tem como, ele é estrategista, pastor. E é interessante, ele vai trabalhar exatamente naquilo que você tem inclinação. Se você tem inclinação para o que é, por exemplo, o cara gosta de filme de terror, né? Sim. Então ele vai trabalhando naquilo ali. Mas o outro já gosta de outro tipo. Não importa o que venha a ser, né? Se é filme pornográfico, não importa. Ele vai trabalhar na inclinação. Quantas vezes as pessoas estão vendo coisas que são até hipoteticamente boas,
mas não surte efeito nenhum, não tem resultado de absolutamente nada. Mas tem uma coisa que está por trás daquilo: o tempo. Ele está ganhando tempo no engano. A pessoa está sendo levada porque, pastor, muitas vezes as pessoas acham que o inferno é só para gente ruim. Não é. É para, olha, veja bem, é para todo aquele que não nasceu de novo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, são gente boa, a pessoa está ali, está no lugar certo de ouvir a palavra, mas a palavra não entrou, não houve uma transformação, a pessoa só está servindo de forma religiosamente, entendeu? E quando ela parte, por não ter tido esse encontro com Jesus, essa mudança, essa transformação, DNA ser uma nova, céu. Exatamente, uma DNA, nova criatura, o DNA celestial, exatamente. Entendeu? Então não é você estar, é assim, ó, pastor, mas qual é a base bíblica que o senhor tem para isso? Aquilo que o senhor acabou de dizer, aonde Jesus disse, né? Muitos me dirão naquele dia: em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome, mas eu nunca te conheci. Então a questão não é você fazer, é quem você é. Quem você é. E o diabo, ele não tem problema nenhum em trabalhar dando esse pão daí do pescador, né? fomentando os desejos, ele vai a cobiça, ele vai trabalhando aos pouquinhos, ladrão do tempo. Exatamente, até o momento de lançar a rede. Exatamente. Né? E quando ele lança a rede, está no fogo. Para que ele pegou o peixe? Né? Ele não pegou o peixe para botar em aquário, ele pegou o peixe para levar para a brasa. E a ideia do diabo é isso, é levar para a brasa, é para o inferno. É verdade. Ou seja, em outras palavras, a gente poderia dizer assim: a pessoa pode morar 20 anos, 30 anos numa garagem, mas você nunca vai ser um carro. Ou seja, quantas pessoas às vezes estão 10, 20 anos na igreja, mas nunca passou por esse processo de transformação? Pastor, isso não está na Bíblia. Claro que está. Onde é que está? E Nicodemos estava quantos anos dentro do templo, na sinagoga? Perfeitamente. Nicodemos estava quanto tempo? Perdendo tempo e é interessante que eu acho interessante que a palavra fala assim, olha só como é interessante. O Nicodemos, ele era um mestre, era alguém realmente que tinha respaldo, não era qualquer um, ele fazia parte de uma estirpe. Sim. Né? Então ele era uma pessoa de bastante reconhecimento, respeitado. Mas o que acontece? Ele ia ter com Jesus de noite, nem de dia, porque para não ser visto. Ou seja, já não queria um compromisso público, aberto. Quantas pessoas não querem um compromisso aberto? E se você não confessar Jesus publicamente diante dos homens, ele diz: eu também não vou te confessar diante dos anjos e diante do meu Pai que está no céu. Exatamente. Então já começa, Nicodemos já começa a trabalhar aí. De noite ele sabia que ele era o Senhor. E ele chega para Jesus. Em outras palavras, são pessoas que estão vivendo no anonimato. Exatamente, então, agentes secretos de Deus. Né? O 007. Então, é interessante dentro da conotação do Nicodemos. Por quê? Porque ele foi ter com Jesus, ele sabia que ele precisava ter com Jesus, mas ele chega diante de Jesus com uma bajulação, com uma conversa mole, né? Eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque se isso não fosse, não poderia fazer tantos sinais, né? Jesus olhou para ele, né? E disse: a conversinha sua é boa, mas vamos um pouco mais para o fundo, vamos na profundidade. Vamos mergulhar aqui. Necessário vos é nascer de novo. Então, gente, olha só, primeira coisa que nós falamos aqui foi nós estamos falando hoje sobre alguns sinais da volta de Jesus que a gente está vivendo hoje. É algo assim, realmente galopante, é algo assim que não tem nem palavra para descrever. As nossas palavras, na realidade a minha palavra seria pobre para descrever a velocidade da distração, do entretenimento que está acontecendo nesses últimos tempos, o engano que está acontecendo nesses últimos dias. E outra coisa aqui, depois do engano, pastor César, que está em Mateus capítulo de número 24, para a gente seguir aqui na continuação, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Ô pastor, sim. Antes do ouvireis, que está no 6, né? No 6. De guerra. Vamos fazer uma colocação muito interessante aqui, sim, no engano, porque tem ali um texto que diz assim: porque muitos virão em meu nome, que faz parte do engano. Sim, faz parte do engano. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja bem, o que nós temos visto nesses últimos dias? Quantos que estão vindo em nome do Senhor? Nós estamos falando isso num contexto globalizado, desde homens que se dizem profetas, que se dizem homens de Deus, e tantos outros que se dizem que é o próprio Cristo, como o caso do Henrique Cristo e tantos outros que vieram
dizendo que era o próprio Cristo. Então o que é isso? Esse engano, ele começa desde a sutileza de tirar a pessoa do foco, até a extremidade de fazer as pessoas crerem num endemoniado se dizendo Cristo. Por quê? Pastor, mas como é que você pode dizer que uma pessoa dessa... o que é uma pessoa que se diz Cristo quando não é? Qual é o espírito que está nele? É o espírito do anticristo. Exatamente. Né? Que é exatamente isso. Então, dentro disso, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Poxa, mas como é que eu vou me precaver desse engano e de, por exemplo, de saber que uma pessoa, mesmo falando em nome de Cristo, não é Cristo? De que maneira eu vou fazer? Como é que eu posso conhecer? De que maneira eu vou realmente ter essa percepção? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 13, diz assim: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí. E não é muitos, olha só, não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, ele vem com essa sutileza, com esses ardis, com essas artimanhas, justamente para o entretenimento, que é o que nós falamos, para a distração, o engano. E muitas pessoas, pastor, estão se deixando levar nessa enxurrada de falsos apóstolos, de falsas profecias, é tanta coisa. E o interessante é que ele fala que ele vem ali vestido como se fosse anjo de luz. Mas não é. Então, mas aí como é que você vai saber? Porque uma pessoa ela vem transvestida de anjo de luz. Então, para qualquer feito, quantas pessoas dirão, aquele homem lá é um homem de Deus, aquela mulher lá é uma mulher de Deus, aquela pessoa lá, meu Deus do céu, né? E quantas vezes, de que maneira a gente pode identificar, e de que maneira você pode saber se é ou se não é? É simples. O próprio Jesus diz na sua palavra: pelos frutos vos conhecereis. Quais são os frutos? Tem os frutos do Espírito? Tem os resultados, porque aqui em Mateus, lá no final, na conclusão, porque isso aqui não é assunto para dia. Não. Isso aqui é um assunto, pastor, que dá série. Dá uma série. Tá entendendo? Porque tem muita coisa que vai ser deixada de ser falada e tem que ser tratada, né? Mas assim, pastor, nós podemos falar, por exemplo, de uns 10 sinais, 7, 8, e depois a gente vem falando trabalhando cada um deles. Perfeitamente. Porque o Senhor Jesus, né, ele fala exatamente aqui, no final, ele vai tratar desse assunto no final, dizendo sobre isso, sobre essa questão de que, para que ninguém seja enganado da maneira como tem sido enganado. As pessoas têm sido enganadas. Muitas pessoas, preste bem atenção nisso. Quantas pessoas estão sendo enganadas dentro da igreja? Por quê? Porque eu estou numa igreja onde a palavra não é pregada na essência. Eu estou numa igreja onde o Espírito Santo ele não é derramado. Eu estou numa igreja onde o pastor é vaidoso, onde a verdade não é tratada como verdade, não há frutos, aonde a pessoa, porque tem um pouco mais de dinheiro, ela recebe um tratamento específico, ele até é ungido, bota a mão na cabeça, levanta até como, sabe? Então o que é isso aí? O que é isso aí? É a falta da verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quantas pessoas estão sendo, como o senhor falou, estão sendo arrebanhadas achando que estão no caminho certo, mas estão indo para o inferno dentro da igreja. Exatamente. Então assim, nós vamos seguir aqui essa sequência, porque eu coloquei aqui pelo menos alguns sinais aqui, para a gente depois nós vamos então estar falando cada um deles, vamos ter tanto tempo aí. Na realidade nós não temos muito tempo não, tá? Nós não temos muito tempo não, pastor. Nós não temos, o tempo que nós estamos agora, nós estamos remindo ele, para que as pessoas realmente conheçam essa verdade, que muitas vezes está obscurecida ainda sobre a visão de muitas pessoas, e nós estamos aqui falando nitidamente daquilo que está dentro daquilo que é profético para esse tempo, que são chamados sinais que antecedem a volta de Jesus. E quando nós chegamos ali, vocês viram ali que eles fizeram 3 perguntas para Jesus, né? A consumação dos séculos, os sinais, e quando é que aconteceria essas coisas. Então nós estamos falando aqui primeiramente dos sinais. Os sinais são esses aí que a gente está vendo, que tem sinais aí mesmo, que a gente está vendo aí, que são coisas, aberrações que a gente tem visto, né? Outra coisa que a gente tem visto aqui
no versículo 6, pastor, são guerra, rumores de guerra, ou seja, é briga, é disputa. A gente tem visto isso agora no Oriente Médio, a gente tem visto ali na Ucrânia com a Rússia, a gente tem visto aqui, até no Brasil, aqui, aqui na Venezuela, agora tiveram aí uma rixa aí com o Lula aí, né? E a gente tem visto lá na China, lá, né? Isso é uma realidade universal, né? Nós precisamos entender. Não, exatamente. Nós precisamos entender isso, que não é aqui, ali ou acolá, é em todo mundo. É guerras, guerra, como a palavra fala aqui, né? Ouvireis de guerras e rumores de guerras, não é? E em todos os âmbitos, né? Desde etnias, desde religião, entendeu? Você vê na África um conflito o tempo todo, Oriente Médio o tempo todo. A gente não se falava em guerra nas Américas, agora a gente está ouvindo falar em guerra. Então, quer dizer, se levantou e nunca se investiu tanto em armamento bélico. Engraçado que as nações, os líderes de nações, eles falam de paz, e fazem congresso de paz e convenções de paz, mas eles investem em bomba. O investimento deles é enquanto porque armamento bélico. A tônica deles é que se não houver guerra, não há paz. Está entendendo? Então, quer dizer, existe um investimento diabólico, satânico nessa área, por quê? Exatamente para fomentar a destruição. Porque pastor, Jesus, ele é tão tremendo, ele diz que se esses dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas estão com medo, mas o homem vai apertar o botão lá e vai acabar com tudo, vai explodir tudo. Não, não é assim. Acontece o seguinte, está caminhando para isso. Porém, nós precisamos entender o seguinte, a história, ela está num curso, e esse curso está debaixo de uma autoridade, de uma autonomia, de uma permissão de Deus. Exatamente. Tudo trabalha em favor daquilo que o Senhor já predeterminou. Exatamente. Eu não sei se você viu aquele videozinho que eu mandei para o senhor ontem, não? Não tive condição de ver, né? Mas, por exemplo, eu ouvi um pastor pregando que ele disse assim, que Jesus, ele é o alfa, o ômega, né? Ou seja, o princípio e o fim. Ele disse, não, Jesus, o cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Exatamente. Jesus, ele começou no fim para o começo. Então, ou seja, o que ele disse assim, ele trouxe algo que eu achei muito interessante, é que ele mexeu comigo. Ele disse, esse negócio hoje de você fazer congresso, de você trazer pastor, de você fazer aquilo, você está viajando, querendo dinheiro, querendo arrumar isso, querendo fazer aquilo, Não, você precisa hoje ensinar os fiéis, a igreja, o que está aguardando eles, pastor. Exatamente, Sérgio. discipulado. Porque é o seguinte, o que está acontecendo nesses últimos dias, e outra coisa, escuta e ouça o que eu vou dizer para você. Você que está nos acompanhando nessa manhã aí, se você puder divulgar, você está sendo um missionário através dos meios de comunicação. Ou seja, veja que ele falou assim, chega das pessoas estar sendo enganado dentro da igreja com discurso de vamos fazer esse evento tal, vamos fazer esse evento tal, vamos fazer esse evento tal, e as pessoas estão perdendo a essência de tudo aquilo que está vindo sobre a igreja, a promessa da igreja, do noivo com a noiva, hoje, pastor. Chega de fazer evento desse, do camarada fazer, o cara quer dinheiro, o cara quer arrumar dinheiro, o cara quer vender, o cara quer dentro da igreja. Chega, esse é um tempo que nós precisamos ter em Deus, um tempo de relacionamento, um tempo de intimidade, um tempo de compromisso, um tempo de responsividade, porque muitas pessoas acham que tem, mas não tem. É claro que a gente não é hipócrita de não entender que tudo precisa de soma, tudo precisa de cifras, nós precisamos de recursos, né? Sim. Então é lógico que tudo tem custos, né? A igreja não é diferente. Sim, né? lógico. Agora, nós precisamos considerar algo, isso não pode ser o cerne, isso não pode ser o coração, isso não pode ser a centralidade, porque senão vira mercantilismo e acontece o que aconteceu com Jesus quando ele chegou lá no templo. Prostituição. Ele falou, vocês estão fazendo Exatamente. da minha casa, a casa de oração, será chamada casa de oração e não covil de salteadores, de ladrões. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque senão vira mercado. E nós temos que olhar para as coisas de uma maneira como Jesus olhou. Jesus olhou com compaixão, olhando para as almas, entendeu? Então, isso é muito nós temos que tomar cuidado porque isso vira assim uma situação incontrolável, porque o homem, isso não tá na Bíblia, mas eu já ouvi isso várias vezes e é verdade. Muitas vezes as pessoas se perdem em função
de ter recebido muito poder. Você quer saber quem a pessoa é, dá bastante poder para ela, que você vai conhecer o caráter, né? E aí, se a pessoa não tem equilíbrio para a bênção, quantas pessoas não têm equilíbrio para uma determinada bênção? Por quê? Porque ele se envolve com a bênção. O coração dele passa a estar naquilo. E não é isso. E essa bênção pode se transformar em maldição. Em maldição, exatamente, por não saber administrar. Né? Você pede, Deus concede, mas você precisa saber que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto. Então tem que haver equilíbrio, tem que haver domínio, né? E tem que haver realmente em todas as coisas, pastor, uma administração focada e voltada para o espiritual. Exatamente. E pastor, eu estou falando de uma guerra literal, né? Nós poderíamos falar aqui de uma guerra espiritual para o outro lado. Que é a primeira, né? Que é a primeira. Porque quando você olha e você está vendo isso, está aí as guerras, são brigas, disputa, pelejas, né? Que você vê que não é disputa por terreno, é disputa por terra, é disputa por poder. E no âmbito espiritual existe uma guerra travada. Uma guerra que você muitas vezes, vê se não é assim, muitas vezes você chega em casa, você chega sem força. Você não tem força para se levantar, você não tem força para ir na igreja. Às vezes há uma guerra espiritual tão grande na sua mente que você começa a se dizer, não, eu não vou, não dá, não consigo, não é para mim. E é isso, nessa guerra, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, são contra os principados e as potestades. Então, se você for olhar aqui, como ele disse, você vai ver guerra, rumores de guerra, você vai ver tudo isso. Isso é no âmbito literal. Mas no âmbito espiritual, você mesmo sabe de si que há uma guerra travada na sua mente. Porque não existe guerra física antes de existir a espiritual. Nós precisamos saber que há uma motivação. E quem é que está por trás? A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Exatamente. Não é verdade? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, toda motivação, seja por qualquer razão, se é terra, se é petróleo, se é o que não importa, não é? Questão de, primeiro ela tem um vínculo espiritual, é o diabo que está por trás ali, movendo, apagando o fogo com gasolina. Exatamente. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque não aconteceria no físico se não acontecesse primeiro no espiritual. E tudo primeiro acontece no espiritual. Porque que as pessoas não têm esse entendimento de que nós somos seres espirituais. Então, primeiro, Deus criou os céus e depois a terra. Então, nós temos que entender que existem dimensões espirituais. Né? Com certeza. Então, isso é muito... Nós vamos entrar numa outra ocasião trabalhando esse assunto, né? Mas para as pessoas entenderem. Então, pera lá. O que motiva? Existe um congresso, existe a ONU falando de paz, mas pode ver que eles movem para o lado errado da coisa, para o lado que está por trás ali, trabalhando aquilo ali, senão o próprio, não é, um preparo para que o anticristo, quer dizer, eles formam toda uma situação, um palco, um teatro para que o anticristo venha. E essa guerra, pastor, já que o pastor está entrando nisso, não vai dar tempo, já. Isso aí é um palco. Essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, né? Isso é um teatro, né? Porque se nós fôssemos falar aqui, irmãos, dos judeus, que tem a promessa, são filhos de Abraão, os descendentes de Isaac, se nós formos falar aqui de Ismael, que são os árabes, que são os muçulmanos que estão ali, né? Como toda aquela região ali, né? Que envolve ali, por exemplo, o Irã, a Síria, toda a região, Líbano, né? Líbano. Nós não vamos falar sobre isso agora porque não dá tempo. Nós estamos falando aqui, ouça, nós falamos aqui de uma que é distração, outra é engano, guerra. E nós poderíamos falar nessa guerra tanto literal como espiritual. Até porque é uma linha muito tênue quando você fala, por exemplo, sobre a guerra espiritual. Por quê? Porque se você olhar, Daniel, ele orou por 21 dias. Perfeito. E o príncipe do rei da Pérsia resistiu. Ou seja, existia um principado que estava por detrás de um rei, porque ele usa as pessoas para impedir. Então nós não vamos entrar nesse São lado. Territórios espirituais exatamente. onde principados dominam. Né? Esse tipo de principado. E isso aí a gente vê, pastor, em cidades. Você vê que em um determinado bairro ele tem um determinado peso. Sim. Outro bairro você vai e já é diferente. Ruas, bairros, a ação e a atuação. Então isso... E essa guerra espiritual, vamos entender uma coisa, ela está dentro de cada ser humano. Entendeu? Existe exatamente esse mover. Por isso que é necessário a pessoa
ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, vir para o culto, vir para a igreja, ser discipulado, aprender, para ele entender o que está acontecendo. Senão ela passa por essa vida sem saber realmente nem... E essa guerra, ela é tão real dentro de si que nós temos, por exemplo, Esaú e Jacó, quando estava guerreando, lutando, ou seja, dentro do ventre da mãe. Ou seja, ali fala de uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Perfeitamente. Então, a realidade é essa guerra que já estava acontecendo dentro, mas nós não vamos entrar nisso, tem muita coisa para falar. Então, veja bem, primeira coisa que nós falamos aqui foi distração, a segunda é engano, a terceira é guerra. Pastor, e outra coisa que me chamou a atenção, e que a gente tem visto que isso aqui fala sobre a volta de Jesus, são, por exemplo... como está aqui em Lucas, né? Por exemplo, 21 e o versículo 11 diz assim: e haverá grandes terremotos, epidemias. Nós poderíamos falar sobre epidemia, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vamos falar aqui só sobre epidemias que a gente tem visto aqui nesses últimos dias. Por exemplo, nós temos aí vários tipos de epidemias no mundo, terremotos, maremotos, essas chuvas que estão dando aí, torrenciais, que aconteceu agora recentemente aqui, nesse país aqui, oh meu Deus, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, essa destruição aí, mas também aconteceu aqui em outros países aí, por exemplo, lá na Arábia, lá, né, que choveu até gelo, que choveu alguma coisa. Na Espanha, né, teve uma inundação. Na Espanha, essa daí, uma inundação muito grande. Então, assim, a gente tem visto coisas espantosas que a gente nunca viu. Aí as pessoas podem até dizer assim: mas isso é por causa por causa que hoje nós temos o WhatsApp, nós temos a internet, hoje nós temos aí as coisas. Não, isso é cumprimento profético. Perfeitamente, a gente sabe, bíblico. Até os tempos, né, pastor? A gente sabe, nós temos mais ou menos a mesma idade, e nós sabemos que parece que o dia antigamente ele era maior. Você levantava cedo, ia para a escola, para chegar das 10 horas, meu Deus, era uma luta. Meio-dia, então, nem se fala, 3 horas da tarde, né? Então, hoje não, hoje é rapidinho, já deu meio-dia, quando você vê 3 horas, acabou o dia. Então, os tempos, eles estão sendo abreviados. E dentro dessa conotação de fomes, a gente vê assim: mas pastor, sempre houve fome, sempre houve peste, é verdade, sempre houve terremoto, mas numa proporção muito menor, nem se compara. A gente sabe que, né, hoje a gente tem quantos países, a gente sabe aí, que estão morrendo de fome, principalmente na África. Muitos estão morrendo porque estão comendo, não tem o que comer, e outros estão morrendo porque estão comendo muito. Tem país aí que as pessoas estão obesas, então está havendo uma desproporcionalidade muito grande, não é? E quando fala de pestes, né, a gente sabe, nós tivemos ali, você vai estudar um pouco, você fala da peste negra, tem tantas pestes que houveram, né? A gripe espanhola, mas nós sabemos agora, né? Nós estamos vendo aí com esse Covid-19, com tantas coisas, em vários lugares, e a tendência disso é aumentar. Por quê? Porque a palavra fala, quando aumenta a ciência, aumenta o enfado, aumenta, né? Então, e não só isso, né? Meu Deus, quantos e quantos terremotos, lugares que a gente nunca ouviu falar de terremoto, está acontecendo terremotos. Então, quer dizer, tudo isso, o que é isso? Isso são as trombetas, não é? Que estão tocando para despertar o homem. Como é que Deus move para despertar o homem? Deus trabalha com a natureza. Exatamente. Deus trabalha com a terra. Né? E a palavra fala que a terra ela anda como bêbada, cambaleando como bêbada, não é? Por quê? Porque ela está gemendo. Você vê os animais do campo gemendo, você vê. Agora teve essas queimadas absurdas aí, aonde você vê animais assim, sabe, sendo queimados, uma coisa que não tem lógica. E caminhando para o que Pedro fala, que no final tudo seria entesourado para o fogo, como foi para a água nos dias de Noé, agora para o fogo. O problema maior, pessoal, é justamente isso aqui, diante disso que a gente está falando, tem muitas pessoas que dizem, mas isso é normal, há uma normalidade para muitas pessoas, né? Só que nós estamos... Essa normalidade é o engano. Exatamente. Aqui, continuando ainda em Mateus capítulo número 24, versículo 7, dizem: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Lá em Lucas fala de epidemias. Versículo 8 aqui diz: porém tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nós já estamos vendo essa perseguição no mundo inteiro por causa do... Podia falar aqui sobre perseguição, mas não vamos falar isso ainda. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Ou seja, há realmente as pessoas que estão escandalizadas, né? A gente tem visto aí, né, em vez do cachorro mijar no poste, o poste é quem está mijando no cachorro. Isso é um escândalo. A gente está vendo assim as coisas que tá uma aberração, né? Então, ele diz assim, ó, e... Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas eu queria chamar a atenção essa daqui, pastor. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, eu falei aqui de frieza espiritual. É outro ponto crítico que nós estamos vivendo nesse exato momento, frieza espiritual. Assim, ó, existe uma morbidez, né? Uma comodidade. As pessoas, elas têm facilidade em muito, e isso eu não estou falando de outros, estou falando da gente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós mesmos, tem que falar de si mesmo, né? Sim, sim. Porque você tem muita facilidade para buscar aquilo que é fútil, mas aquilo não que é passageiro, né? O que é a futilidade, né? Então veja bem assim, ó, o que é esse esfriamento, multiplicar a iniquidade, quer dizer, de você ver tanta maldade, tanta injustiça, há uma destruição nos valores, você está entendendo? A família está sendo arrebentada, está sendo destruída de uma forma, com aberrações, com absurdos, né? Você está vendo isso aí, ideologia de gênero, mexendo com crianças, você está vendo coisas que nós, na idade que nós temos, nós não se falava nisso, pastor. E há uma guerra tão grande que quando você vai contra essas pessoas que defendem essas ideologias, nós estamos errados. Eles estão certos, porque eles precisam... É o pipi do cachorro, né? Que o senhor falou, né? Exatamente. Então, quer dizer, são as inversões de valor. Mas isto está lá em Romanos 2. Isso aconteceria. Não é? Nós não vamos entrar porque a gente não tem tempo, mas lá em Romanos 2, se você ler capítulo 2 de Romanos, vai falar exatamente, discorrer exatamente sobre tudo isso, não é? Os homens, a perversão, a bagunça, toda essa situação. E é interessante porque nós temos que tomar muito cuidado, porque está dentro do projeto do engano, que onde fala por se multiplicar essa injustiça. Você começa a ver coisas que antes você ficava espantado, hoje não, passa a ser normal. Passa a ser normal. O cara tá brigando no sinaleiro, pegando faca, querendo matar o outro, fazendo a coisa. Você já não vê mais assim como aquele espanto. Então o amor de muitos se esfriou. E esse amor de muitos se esfriar é com relação às coisas de Deus. As pessoas não têm mais aquele cuidado, não têm mais aquele afinco, não tem mais aquele desejo, não existe mais aquela paixão. Pastor, o que nós não podemos perder, né? É a paixão por Jesus Cristo. Porque quando você perde, sabe, é a coisa do primeiro amor, pastor. O primeiro amor, ele é loucura, né? Quantas vezes, né, lá no seu primeiro amor, o senhor não fez loucura, né? Às vezes eu falo aqui, pastor, que às vezes assim, ó, esses princípios e valores que foram perdidos quando a gente vem, porque tem coisas que você vai anexando à sua vida, né? Tem coisas que você vai anexando, lá dos 15, dos 20, dos 30 anos, vai anexando, né? E a gente vai anexando tanta coisa errônea, tanta coisa ruim, e os princípios e valores que a gente deveria valorizar, eles ficaram pelo caminho. E quando a gente olha hoje, por exemplo, né? Eu me lembro lá na casa do meu pai, até hoje quando eu encontro meu pai, é bênção pai, bênção mãe, é um respeito pelos mais velhos. Hoje não existe mais isso. Hoje eles falam que isso é arcaico, entendeu? Isso não existe mais. É por isso que os filhos hoje já não obedecem mais os pais. Os filhos já não têm mais esses princípios, esses valores. Nós estamos vivendo uma geração, eu sempre digo, uma geração, parece uma geração nerd, uma geração que não reconhece os valores, como a palavra de Deus diz assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem, os seus dias sejam abençoados e prolongados sobre a face da terra. Exatamente. Ou seja, nós estamos vivendo hoje, pastor César, uma deturpação do que realmente é a família. Quando você vê essas ideologias de colocar banheiro para isso, banheiro é o banheiro camarada, agora pode escolher o que ele quer ser, o que ele não quer ser, você está entendendo? Poxa. São as deturpações de valores. Exatamente. Então são absurdos. Isso aí Deus, sabe, se entristece muito com isso, e isso aí tem juízo, pastor. Porque não tem como você, não é, implantar algo que seja iníquo, que seja abominável aos olhos de Deus, e isso não ter uma consequência, não ter uma resposta. Tudo tem resposta. O que o homem plantar, isso vai colher.
entendeu? O pastor César falou aqui, Isaías, né, que diz assim, que a terra ela está como um ébrio, como um bêbado, né? Ela vai cair, não vai se levantar por causa da iniquidade do povo, da perversidade, da maldade. Ou seja, a terra, a Bíblia diz que ela está como um bêbado como uma choça, como uma cabana, né, em cima de uma palafita. Tudo que um bêbado não consegue fazer é andar retamente. É como a terra está. Exatamente como a terra está. E por causa do pecado, por causa da iniquidade, da perversidade, da maldade, da atrocidade, faltava os adjetivos, faltava aqui, né, para a gente dizer aqui realmente o que representa isso nesses últimos dias. Então nós estamos vivendo dias assim realmente que antecedem a volta de Jesus, que é necessário um despertar. Talvez a gente possa falar em outro podcast com mais profundidade, com mais afim de cada um desses sinais aqui, que é, por exemplo, uma coisa aqui, pastor César, que é muito real aqui, ó. Nós estamos falando sobre a frieza espiritual. Mas quando chegar aqui em Mateus capítulo 24, 15, eu coloquei algo aqui que eu vou te contar. Ô pastor, mas antes da gente chegar aqui, vamos fazer só um adendo. O senhor estava falando sobre o respeito pelo seu pai, sobre a bênção. Vamos trabalhar um pouco isso Amém. aqui? Porque é o seguinte, vamos entender uma coisa. Há um desrespeito à autoridade paterna, há um desrespeito à autoridade espiritual, que é o pastor, há um desrespeito à autoridade conjugal, que é o esposo. Isso partindo não só de filho, partindo de esposa, partindo de ovelha, então quer dizer, há uma quebra nisso e não tem como não haver consequências graves. Então nós precisamos entender uma coisa: é Bíblia, é palavra de Deus, e Deus não muda, Ele não quebra, né? Veja bem, por causa da bênção de Isaac, olha o que fez Jacó, olha o que ele fez em função de uma bênção. Então veja bem, por quê? Porque ele sabia que se o pai é abençoado, ele seria abençoado. Ele daria certo em tudo. E o irmão, por causa dessa bênção, queria matar, porque ele ele vendeu, né? É lógico, o Jacó pagou baratinho, mas é problema de quem vendeu. Tá entendendo? Não é? Mas ele sabia da por que nós estamos colocando isso com ênfase? Para saber como é importante o teu pai te abençoar, a tua mãe te abençoar. E hoje nós estamos vendo filhos não só desrespeitando, mas matando o pai. Exatamente. Pastor, só abrindo aqui já um entre aspas. É por isso que Deus mandou Moisés abençoar o povo como? Qual é a bênção sacerdotal? Exatamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Isso é muito importante que o pastor César está falando. É muito importante você ter esse entendimento. Não dá para passar batido. Porque Deus não quebra princípio. Deus, ele é um Deus que o anjo do Senhor, quando vem abençoar, pastor, ele só respeita hierarquia, onde há autoridade. E tem que ter uma hierarquia. Exatamente. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Não adianta a gente querer inverter esses valores. O senhor falou aí, olha quão importante você entender o que é uma autoridade sobre a sua vida, uma autoridade pastoral, uma autoridade o pai, uma autoridade Deus, conjugal, marido, o pastor, e tudo isso está relacionado a bênçãos de Deus e a princípios de Deus que são inquebrantáveis. Exatamente. Entendeu? Então você recebe isso, pastor, toda vez que eu falo com a minha mãe está em Londrina, eu falo com ela por telefone ou por vídeo, a primeira coisa, eu peço a sua bênção. Eu te abençoo, meu filho. E eu sinto a presença de Deus e me vejo realmente abençoado. Então isso é muito sério. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar, veja bem como isso é sério, não é? Nós não podemos trabalhar com o pai como se fosse irmão, como se fosse meu amiguinho da escola. E o problema está exatamente aí. Em função dessa multiplicação da iniquidade, os próprios pais hoje não exigem esse respeito. Tratam como iguais, e nós não podemos tratar as coisas como iguais. Existe uma hierarquia. Exatamente. Isso não vai mudar. Pastor, e aqui em Malaquias, o Senhor disse assim, ó: eu vou enviar o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Me chama muita atenção isso. Por quê? Porque muitas vezes o problema não está nos galhos,
está na raiz. Exatamente. Ou seja, a gente está procurando muitas vezes um problema de um filho rebelde, que não respeita, que não honra pessoas e não honra a autoridade, porque o pai não é o espelho para ele. Exatamente. O pai, ele não é aquela pessoa que tem um princípio e ele passa para o seu filho. O pai é crente, mas não é santo. É danoso. Você está entendendo? Aí muitas vezes nós olhamos, poxa, aonde é que está? Por isso que cabe a gente ter esse entendimento. O que adianta você pregar e não viver? É o exemplo, pastor. O exemplo. Os filhos, eles correspondem ao exemplo, mais do que a fala. Exatamente. Né? Então não adianta nada, é aquela mãe ou aquele pai que chega alguém em casa e ele fala pro filho, fala que eu não tô. O filho fala, primeiro, qual é o filho do filho? O meu pai é um baita do mentiroso. Ele diz que é pastor ainda. Entendeu? Diz que eu não tô. Aí ele vai querendo o quê? É. Se ele está vendo dentro de casa o exemplo pejorativo, negativo, péssimo. Né? Então ele vai reproduzir, ele vai duplicar aquilo que ele vê. Claro, é por isso que o seguinte, o diabo ele não quer matar as pessoas, ele quer ferir. Porque se você, o camarada, uma pessoa em Cristo morta por diabo é prejuízo. Então ele quer ferir as pessoas porque você vai replicar aquilo que você é. Você é uma pessoa rancorosa, você vai gerar uma pessoa rancorosa. Exatamente. Você é uma pessoa ferida, você vai gerar uma pessoa ferida. E interessante o que o senhor está falando, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, né? E que gera identificação. O que é essa identificação? O ferido que é rancoroso, ele vai chegar na igreja e vai procurar rancorosos feridos. Exatamente. O ferido que é murmurador, ele vai chegar na igreja e procurar murmuradores. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, ele vai achar o grupo dele. E aí forma... É porque os espíritos se atraem. Não, andarão dois juntos em 90. É o acordo. Entendeu? Aquele irmão que é murmurador não veio, então não vou nem prestar atenção no que o pastor está pregando. Porque na realidade aquele outro, ele não quer conversar comigo, aquele meu irmão, ele distraía o tempo todo no culto para a gente estar conversando. O engano. O engano. Tá aí. É o diabo sentado na última cadeira. E de vez em quando ele ouve a palavra, ele fala assim, mas ele também não concorda com o que o pastor está dizendo. Ele pega só... Né? Oh, meu Deus do céu, Jesus. Mas é uma realidade. É uma realidade. Não, a gente está rindo até porque não é uma forma... Não de deboche. E nem depreciativa, mas não. É uma forma educativa. Cara, isso é algo muito real, é algo que muito acontece. Muito sério, a gente tem visto isso. Então, o que nós precisamos entender? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, real, na íntegra, pastor, eu não quero entrar nesse detalhe, eu falo para minha esposa sempre, mas eu acredito assim, que até 2030 vai acontecer tantas coisas que se você não tiver em Cristo, olhando para Jesus, firmado na rocha, você vai, infelizmente, irmãos, a gente vai ver tantas... mas o senhor falou uma coisa que a gente não tem tempo e você não pode esperar até 2030, porque... Não, eu estou dizendo porque... Não, eu estou dizendo daquilo que está para acontecer. Agora, o tempo... A programação. Né? Agora, o tempo nós não temos, o tempo é agora. É tanto que a Bíblia, nós não estamos nem falando desse tempo nosso aqui, o tempo de relógio, o tempo cronológico. Nós estamos falando do tempo kairós de Deus, porque ele diz assim... Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Exatamente. Então o tempo de relógio, o tempo cronos, é para nós. Isso é para nós. Para Deus não tem problema. Agora, para Deus não tem tempo. O tempo para Deus já é agora, não existe. Ou nós fizemos agora o que nós temos que fazer, ou amanhã para Deus não existe, é agora. Exatamente. Agora, dentro do plano cronológico do relógio, amanhã sim, mas o tempo kairós de Deus é hoje, pastor Agora César. Vamos transferir um pouco de responsabilidade, pastor. O Espírito Santo está me movendo aqui para transferir um pouco de responsabilidade para essa pessoa que está ouvindo. Veja bem, você está recebendo uma palavra, você tem uma igreja onde a palavra de Deus é pregada na essência, você tem um pastor que trabalha dentro da verdade. Então você precisa entender uma coisa: existem pessoas que vão passar pela sua vida e só você vai levá-las à salvação. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa na sua vida hoje, é o último dia dela, você não sabe que é o último dia dela. Então é a oportunidade que Deus deu para você, para que essa pessoa fosse alcançada. Agora eu te pergunto, e o que nós, dentro dessa sobriedade, dentro dessa responsabilidade, levando em consideração que a eternidade é tudo. A eternidade é tudo. O que nós estamos fazendo? Como testemunha, será que eu estou pregando o evangelho como testemunha? Eu sou uma testemunha de Jesus Cristo por onde quer que eu ande, com quem eu falo? Eu sou uma testemunha de fato e de verdade? Então por quê? Porque vão ter pessoas que vão passar pela minha vida hoje elas vão passar pela minha vida e talvez amanhã elas não vão estar mais, mas se ela ouvir falar de Jesus hoje, e se Jesus resplandecer a sua glória na minha vida hoje, essa pessoa vai ser alcançada, como aconteceu
No caso, com o ladrão da cruz. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de não pensar só em mim. Eu não posso pensar, não, então tá, eu vou para a igreja semana que vem, hoje não tem culto, mas eu vou semana que vem. Não é essa a questão. A questão é a seguinte: Deus quer te usar como canal agora, se hoje ouvirdes. Exatamente. Esse se hoje ouvirdes, pastor, é muito profundo. Muito profundo. É? Não, nós poderíamos fazer uma só sobre isso, se hoje ouvirdes, que isso aí na realidade discorre em toda a palavra de Deus. Agora, a gente precisa entender algo assim muito sério, pastor, é o seguinte: não adianta eu acredito dessa forma, né? Você pode até ensinar, ser um mentor para o seu filho, alguém na igreja prosperar, alguém ter casa, carro, né? Alguém ser uma pessoa bem sucedida, mas se essa pessoa, ela não tiver em Cristo Jesus, você não fez nada para ela. Se você não edificou essa pessoa sobre Jesus, você não fez nada para ela. Não, exatamente. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia diz que, pastor César, que nós viemos nu e nu nós voltaremos, mas nós não vamos levar nada dessa terra. Então é o seguinte: tudo que você fizer hoje aqui, eu não estou dizendo isso que você não deve ter, mas se você está ensinando, você está mentorando, até dentro da igreja mesmo, as pessoas a prosperar, a pessoa a viver uma vida deleitosa, cheia de prazeres nesse mundo, e você não ensinar a pessoa, e nós não ensinarmos, não é você, eu, por exemplo, esperar a volta de Jesus para ter uma vida eterna, você não fez nada. Exatamente. Aqui tem uma garrafa d'água, certo? Vamos esvaziar essa garrafa d'água e colocar de terra, e vamos colocar aqui, deixar ela para a gente olhar sempre para essa garrafa de terra, para lembrar uma coisa: nós somos do pó, viemos do pó e para o pó vamos voltar. Como você veio do pó, você veio sem nada, e como você vai para o pó, você vai sem nada. Nem a roupa que você vai serve, porque é espírito. Aí eu te pergunto, poxa vida, se a nossa vida se resume a isso, então por que eu vou estar preocupado? Se tudo que eu tenho aqui, na verdade não é meu, é de Deus. Eu só sou um mau mordomo, às vezes um péssimo mordomo. Então nós precisamos ter esse entendimento para haver um desprendimento, pastor. Exatamente dentro dessa conotação. Porque para Deus não importa o que eu adquiri. Para Deus não importa o que eu tenho. Para Deus importa quem eu sou. Exatamente. Essa é a diferença. E o próprio Paulo falou, né, pastor César? Assim, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que importa para Deus é o que você está fazendo para Deus. Para Deus. E o que vale para Deus? Uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Então espera lá. Se eu for dono de um conglomerado de edifícios no Balneário Camboriú, que é uma das regiões mais ricas do Brasil. E mais caras, né? E mais caras do Brasil. Se eu tiver lá 10 prédios lá, vamos dizer, né? E partir diante de Deus sem Jesus, não adiantou de nada, entendeu? Aliás, vai servir para minha condenação, porque eu tive condição e não fiz absolutamente nada. Agora, se eu não tenho nada disso, eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, à miséria. Sim. Estou dizendo sobre equilíbrio. Mas se eu sou um homem de Deus e entendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e trabalho em prol dessa alma, meu querido, grande vai ser o meu galardão. E vai ser eterno. Vai ser eterno. Entendeu? Então isso que... O que o diabo não quer que a gente trabalhe? No que realmente é fundamental, no que vai permanecer. Ele quer trabalhe no engano e que fique aí iludido. E na realidade, assim, a gente tem visto hoje realmente o que está acontecendo, né, pastor César? Falando sobre esses princípios e valores que nós falamos aqui agora, sobre honrar. É tanto que Romanos capítulo 13 diz que nós temos que honrar todas as autoridades, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, que tem autoridades constituídas para honrar, né, os princípios de justiça. Então, quando aquela autoridade ela honra os princípios de justiça que é estabelecido por Deus, amém. Quando ela procura o mal, então você só ora por ela para que ela se converta. Então, não vamos entrar nesse detalhe. Outra coisa que eu encontrei aqui, pastor, e nós vamos encerrar por aqui também depois disso aqui, porque senão é muitos sinais aqui. Porque isso aqui não dá para trabalhar numa vez só. Não dá. Senão você vai ficar assim sem base, sem chão, para que as pessoas possam entender melhor, né? Teria uma coisa assim. Faz uma série, né? Isso, a gente poder fazer uma série, nós podemos programar, tratando do assunto, fazer o capítulo 1, 2, 3, né? Ou seja, parte 2, parte 3, não, fazer isso então. Mas aqui, por exemplo, Mateus capítulo 24 e o versículo 15, diz assim: quando, pois, virdes as abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Essa abominação aqui, ele fala que diz, no lugar santo, quem lê que entenda. Então, eu peguei aqui e coloquei aqui o santo e o profano. Pastor, você pode até dizer assim, você está louco, pastor? Por que você está falando sobre o santo e o profano? Porque Daniel capítulo 27, capítulo 24, 9, 24, ele diz que ele vai se sentar no lugar
né, como se fosse Deus. Exatamente. Então, ou seja, ele está falando justamente do anticristo, ou seja, num lugar santo vai se sentar o maligno, o profano. Agora, vamos trazer isso hoje para os nossos dias, dentro da igreja. Quantas pessoas estão pegando a casa de Deus, como o pastor falou ainda há pouco, e eu tinha colocado isso aqui ontem à noite, né, na madrugada? Quantas pessoas estão fazendo da casa de Deus, né, corvil de salteadoras? As pessoas estão pegando a casa de Deus, um lugar onde a Bíblia diz, fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque escolhi este lugar e santifiquei para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E ele diz assim, e a partir de hoje estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque é a casa de Deus. Mas nós temos, a gente pega a casa de Deus, hoje a gente vê, e as pessoas transformando hoje em diversão. Eu mandaram um vídeo para mim ontem aqui, onde um camarada pegou a igreja, eles estão fazendo funk em cima do altar, eles estão fazendo coisa, eles estão pegando a casa de Deus, eles estão... Então, ou seja, você está colocando aonde é aquele lugar, onde é um lugar santo para você buscar a face de Deus, a presença de Deus, o que as pessoas estão fazendo hoje com o templo, com a casa de Deus? Nós precisamos entender uma coisa, é lógico que aqui fala nessa desolação, a gente não vai entrar nisso. Tá? Não, nós estamos falando, mas eu estou trazendo... Vou trabalhar dentro do contexto dentro que o desse senhor está contexto colocando. aqui, Dentro que eu estou... o senhor está colocando. Né? Aqui vai falar do templo e tal. Sim. Daniel, então nós não vamos entrar nisso. Não, mas assim, pastor, olha só, escuta só, deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. Essa passagem aqui, nós sabemos que lá em Israel tem 6 bezerras agora vermelhas, que já está lá, e vai ser sacrificada agora. Sim. O ano de 2025. Já está tudo pronto. Não, já está. Não, e ela é obrigado, agora em 2025. Então, ou seja, veja bem, e eles vão pegar a cinza, entendeu? A cinza, e eles vão pegar essa cinza, porque essa cinza vai ser... aonde vai ser construído o templo, essa cinza ela vai ter que ser aspergida sobre aqui para santificar aquele lugar, agora em 2025. Então nós não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos trabalhar dentro desse contexto. Isso, desse contexto que eu estou falando. Então, porque o que acontece é o seguinte, é como o senhor falou, né? Tem lugares em que eles estão fazendo uma abominação, um lugar santo, mas tem lugar que já nem mais é santo. Nós precisamos entender isso. Tem lugar que Deus nem está. As pessoas colocam como se fossem santo. Meu irmão, o que é santo é onde você santifica. Precisamos entender isso. Né? Então veja bem, o altar é lugar santo. Você santificou o altar, ele é santo. A partir do momento em que você abominou o altar, ele deixou de ser santo. Ele está rachado. A presença de Deus não está mais ali. Então você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, porque não vai acontecer absolutamente nada da parte de Deus. O diabo pode até se manifestar ali, enganando as pessoas, dando conta de que aquilo ali é um lugar... O dom que a pessoa tem também, porque o dom é irrevogável, né? Não, tudo bem. Pastor, dom não é aval de ninguém para fazer o que é errado. Não. O dom Deus concede por quê? Porque é para a edificação da igreja. Exatamente. O meu dom não é para mim, o meu dom é para a igreja. O seu dom é para a igreja. Chamado, dom e ministério. Ou seja, Deus chama, depois dá o dom e depois dá o ministério. Eu preciso do dom que o senhor tem para ser abençoado. O senhor precisa do dom que eu tenho para ser abençoado. Então, é um corpo é feito de membros. Então, vamos colocar assim, o dom são membros de um corpo espiritual. É simples assim, tá? Então isso não é motivo para a pessoa falar assim, eu vou usurpar desse dom para fazer disso um negócio, ou para bagunçar o coreto, para fazer a coisa que não é para fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque tem altares que Deus nem está. Tem lugar que nem... mas aquela igreja não. Você sabe se foi Deus que abriu aquela igreja? Nasceu aquela igreja? Ou abriu como se abriu um comércio? Porque às vezes as pessoas abrem um comércio. No intuito de dar certo e acaba não dando. Né? E não é diferente com a igreja. A igreja não se abre, nasce, pastor. A minha filha, ela foi numa igreja e quando chegou lá tinha aquelas fumaças, sabe? Aquelas fumaças, elas, pai, tinha um cheiro de chiclete, pai. Parece que eles botaram uma essência de chiclete, um aroma que era gostoso aquilo. Ou seja, o cheiro da rosa de Saron, do lírio dos vales, eles tiraram, né, a essência do Espírito Santo e colocaram uma coisa para atrair. É justamente isso, pastor, que hoje está acontecendo. E nós temos visto essa deturpação. Eu penso assim, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a julgamentos. Ninguém está aqui para julgar. Não, eu não estou julgando, eu nem falei, e a pessoa nem sabe onde é que é esse lugar. Não estou falando isso, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, pastor, o que acontece? Tem lugares que a gente acha que tem a presença de Deus e não tem nada de Deus.
Deus é interessante. E tem lugares em que você acha que não tem nada a ver com Deus e Deus está ali. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Para isso nós temos o Espírito Santo, para gerar o discernimento, para nos dar o discernimento espiritual de saber. Então hoje eu me entendo assim. Veja bem, vamos fazer uma colocação, você vai entender o que eu estou falando. Não, isso aí eu fui numa igreja esse tempo, me convidaram. Agora, recente. E eu fui. Aí quando cheguei lá, começou o louvor, tal. Mas, pastor, quando começou ali o louvor e depois veio a pregação, o Espírito Santo estava dentro de mim, mas eu estava assim. É como se tivesse uma força muito maior dentro de mim, dizendo, sai, vai embora. Então, vai embora. O que você está fazendo aqui? Exatamente. E eu dei uma de João sem braço, saí de fininho sem ninguém me ver. Ou seja, esse discernimento nós precisamos ter. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, eu não estou aqui. Nem te mandei vir aqui. Nem te mandei vir aqui. O que você está fazendo aqui? Tua conta. Então é o seguinte, ou seja, mas eu não estou falando isso, não é porque eu sou o santarrão, porque eu sou o bom, não. Mas eu sei qual é a vida que eu tenho com Deus. Então é assim, ó, só para a gente entender isso, né? Por exemplo, vamos lá, eu estou fazendo aqui é hipotético, tá? Não estou falando que é uma hipótese, né? Eu estou numa igreja onde o pastor não tem os frutos do Espírito. Ele não tem amor, ele não tem responsabilidade com a palavra, ele não se preocupa com a alma, com as almas. Aí eu pergunto, tá bom, então ele é um anjo daquela igreja. Como é que o Espírito Santo vai estar ali? Como é que Deus vai operar naquele lugar? Então nós temos que tomar muito cuidado. Ah, pastor, você está julgando? Não, querido, é fruto. Não adianta. Se não tem fruto, Deus não está no negócio. Jesus aqui, pastor, ele é taxativo. Por que eles vão ficar de fora? Eu tive fome e não me deste comer. Eu tive sede e não me deste beber. Eu tive nu e não me vesti. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta para o pastor. A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar a vida de uma pessoa? Não? Ah, não precisa mais do que isso. E por que... Ué, se a palavra não mudar, quem muda? Pois é, porque estão colocando tantas coisas hoje dentro do templo. Por isso que é isso que eu estou falando, dentro do santo e profano. A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Nós não podemos trabalhar com subjetividade. Pastor. Exatamente, pastor. Eu não vou falar em detalhes aqui, porque quem está nos ouvindo aí já sabe o que eu estou falando e a gente não quer entrar nesse detalhe. Mas o santo e o profano é isso. Ou seja, às vezes as pessoas querem, por isso que por isso que eu digo assim, ó, Deus ele não está no meio da multidão. Quando você, por exemplo, vamos lá o seguinte, vamos na praia agora é verão agora, certo? Agora é verão. Aí o senhor pega o drone lá do senhor, com aquele drone, coloca aquela câmera lá, e quando você olha aquela multidão na praia, ou seja, elas estão onde? Elas estão na areia ou estão no lugar profundo? Na areia. Mas quando você olha 3, 4 pessoas, você olha que tem 3, 4 lá no meio, que está lá no profundo. Ou seja, o que é isso? As pessoas hoje estão no lugar raso. As pessoas não querem mergulhar em Deus, não querem entrar na palavra, não querem se santificar, não querem jejuar, não querem orar, não querem mais buscar a santidade em Deus. Ou seja, isso está mudando a essência do evangelho que nós temos visto e a gente tem crido. Ou seja, na minha época, há quase 30 anos atrás, pastor, eu lembro que a gente ia em eventos, os camaradas estavam pregando, não precisava nem entrar dentro daquele ambiente onde estava a pregação. Tinha telão lá na rua, na praça, eram pessoas batizadas lá na praça, não precisava estar lá. Exatamente. Porque a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, não tinha esse ajuntamento hoje que nós estamos vendo aí. Eu não vou falar nem ajuntamento, mas um evangelho que parece que as pessoas estão misturando as coisas. É assim, né? Nós precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter tudo que é equipamento, pastor. Você pode ter drone, você pode ter tecnologia, você pode ter, você pode ter tudo, mais um pouco. Pode ter um marketing absoluto. Se o Espírito Santo não mover, não acontece nada. É homem no braço, fazendo na carne. E na carne não existe operação. Então nós precisamos ter esse, né? E o senhor está falando de um tempo, mas por que acontecia nesse tempo? Eu me lembro disso. Acontecia porque as pessoas, no sábado, como um sábado de hoje, por exemplo, você tirava um período para fazer uma consagração, para fazer um jejum, para buscar a presença de Deus. A pessoa do louvor era a mesma coisa, a pessoa da pregação era a mesma coisa. Então havia todo. Quer dizer, um preparo. Mas o que é isso? Isso é um temor. Isso existe um temor. O princípio de tudo é temer a Deus. E quando você teme, você respeita, você não quebra princípio, você busca. E uma coisa, pastor, que o diabo trabalhou muito, o senhor falou de distração. E dentro dessa distração, ele trabalha numa coisa muito séria.
ele trabalha para fazer com que as pessoas se esfriem na paixão. Quando não existe paixão, não existe dedicação, não existe perseverança, não existe sacrifício. Entendeu? Lembra da primeira namorada, da sua primeira namorada? Né? Meu Deus do né? céu. Então, como é que era? O cara ele faz a coisa do arco da velha. Tá entendendo? É o primeiro amor, aquele primeiro amor. Então, se tivesse que ir a pé, ele ia. Se tivesse que ir de ônibus, ele ia. Se tivesse que ir de jegue, ele ia. Não, aconteceu uma situação muito inusitada, isso aí que você está falando. Tá entendendo? Comigo. Paixão. Porque quando eu conheci a minha esposa, entendeu? Há 34 anos lá atrás, a gente não era cristão há 34 anos e a gente se conheceu lá na Marejada. Aí. Né? Festa portuguesa, com certeza. Foi no show do Roberto Leal. Roberto Leal, é verdade. Roberto Leal. E na época, gurizão, não tinha carro, né? Então o que acontece? Peguei e passei na casa dela e fomos. Só que quando nós estávamos voltando, eu fui para pregar ela. E quando cheguei, não estava chovendo, levei ela lá pro evento lá. E cheguei e deixei ela em casa. E começou a cair um toró, meu amigo. Era 3 horas da manhã. Mais água. E bem assim na frente um ponto de táxi. Bem assim na frente. Eu vou pegar um táxi para ir para casa. Não andou aí 300 metros, aquele táxi acabou a gasolina. Que legal. Acabou a gasolina. Aí eu fui e o cara disse, meu Deus, acabou a gasolina. O que foi que eu fiz? Quanto é que deu? Deu tanto. Aí eu peguei, tirei o sapato e saí adorando, glorificando. Ou seja, você está entendendo? É o primeiro amor. Glorificando de pé e a pé. A pé e a pé, na chuva, ainda perdi dinheiro, ainda saí. Por quê? Feliz. Primeiro amor. Feliz. Primeiro amor. Feliz. Você não está nem preocupado. Você não está preocupado com chuva, não está preocupado com carro, não está preocupado com sol, não está preocupado com nada. O senhor chegou primeiro amor, cara. O senhor chegou onde eu queria. Entendeu? Paga-se o preço que tiver que pagar. Exatamente. Então Jesus é assim, meu irmão, você tem que pagar o preço que tiver que pagar. Então falta esse entusiasmo, pastor. É isso que está acontecendo. Então você pode fazer o evento que tiver. Se não tiver primeiro amor, se não tiver paixão, se não tiver entusiasmo, se não tiver esse sacrifício. Mas é esse tipo de sacrifício, é isso que Deus espera de nós. Exatamente. Por quê? Porque aí você está dizendo assim, Senhor, eu te amo, independente das circunstâncias e das condições. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde não está chovendo, eu não vou. A pessoa tem carro, tem 2, 3 carros, mas está chovendo, eu não vou. Né? Não sei, entendeu? Eu vou para o shopping. Engraçado que para o shopping faz fila, né? E não tem problema, para a igreja não faz fila. E é isso, né? pastor. Assim, por exemplo, o pastor falou aí sobre realmente, por exemplo, o que você tem se alimentado? As pessoas estão se alimentando e vêm para a igreja com aquele monte de alimento na mente. Ou seja, ficou o dia inteiro, o domingo inteiro, foi para a casa do parente, foi para a casa do tio, foi para a casa do parente, foi para a praia, foi passear. Quando chega na igreja, aquele sono, não tirou um tempo para orar, não tirou um tempo para jejuar, não tirou um tempo para se consagrar a Deus, para fazer para Deus. Chega na igreja cansado e quer fazer. Outra vez está na frente da obra. Não, está na frente da obra. E quer que o Espírito Santo faça, agora vem cá, meu filho, vou te usar. Não, ele vai usar o quê? Como diz o menino, é muito difícil. Não tem como. Então, é o seguinte, aí o camarada... É todo um preparo. Não, aí o pastor está ali, jejuando, orando, dando a vida, se consagrando. Aí chega no final do culto, aí o camarada diz, o pastor está em pecado, não está acontecendo nada dentro. O pastor não tem dom. Porque tem esses extremos, tá entendendo? Nós não estamos falando aqui, irmão. É a realidade, o santo e o profano. Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. A palavra santo quer dizer separado. Não te separa, irmão. Te separa um tempo para Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Tem. O tempo é agora. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. E você só tem tempo, pastor, para aquilo que é importante para você. A gente tem tempo, pastor, para ir no shopping, para ir na praia. A gente tem tempo para o aniversário. A gente tem tempo para ir num casamento. A gente tem tempo para passear. Para ver série, para ver pegadinha. Não, o camarada tem tempo para passear com o cachorro na praia, na calçada. Tem tempo para tudo. Agora, esse tempo que nós precisamos dar para Deus. Exatamente. Esse tempo que nós precisamos ter com Deus. Ele é primeiro, pastor. Ele é o primeiro. Ele é único. Ele é Senhor. Ele não só entregou o tempo, ele entregou o Filho. Exatamente. Eu fico pensando assim, gente, eu tenho filhos, né? O senhor tem filho. Quem entregaria o filho? Ninguém faria isso. Mas Deus ele fez. E ele é tão maravilhoso, ele é tão bom,
porque ele é generoso, ele tem esperado. Olha a paciência que Deus tem tido com essa terra, pastor. É verdade. Já era para ter acabado com tudo há muito tempo, Já. mas ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que a pessoa se arrependa. De fato, de então, verdade. é assim, ó, mas vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. A hora que realmente Noé teve que entrar na arca, ele entrou e em detalhe, Deus foi quem fechou pelo lado de fora. Exatamente. Tá entendendo? E não adianta, né? E nada, depois que tiver as coisas acontecer, é assim. Irmãos, nós chegamos aí 11 horas, passa muito rápido, pastor César, muito rápido, muito Glória rápido. a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um momento de oração agora, nós já estamos aí 1h30 já de podcast. Você que entrou aí agora, você pode voltar na barrinha aí, né? Eu não sei como é que dá o nome, timeline, sei lá, volta aí, você começa do início, você ouça. Irmão, tenha tempo, irmãos. Tem tempo para tantas coisas. E a gente diz, é cansativo, eu não vou estar ouvindo, não. Você vai ter um crescimento espiritual nisso que eu estou falando para você. Divulgue para os seus amigos, divulgue para as pessoas. Evangelize, né? Evangelize, né? Outra coisa, nós vamos estar aqui segunda-feira, aí eu vou estar fazendo a live, mas nós vou estar combinando com o pastor César para a gente estar fazendo algumas séries, né? Série 1, série 2, falando sobre o arrependimento, sobre o novo nascimento, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, pastor, nós precisamos falar isso urgente, sobre o arrebatamento da igreja. Nós precisamos falar. E outra coisa, escuta o que eu estou dizendo, não vou falar novamente. Nós, em 2025, nós vamos entrar num pleno, eu posso dizer assim, num pleno, meu Deus, me dê a palavra aqui, Jesus. Propósito. Não, nós vamos entrar num profético de Deus. Ah, entendo. Nós já estamos, mas 2025 vai iniciar uma paz. Uma paz que está na Bíblia. Paz e segurança. Aí que é o problema. 2025. Aí é o problema. Esse é o problema. Mas você fique aí. Quer dizer, problema para quem está fora, para quem está perto é para levantar a cabeça e dar glória a Deus. Pastor, por isso que esses sinais que antecedem a volta de Jesus, a gente tem que estar o que agora mais perto de Deus como nunca. Nós precisamos nesse exato momento aquele talento. É a redenção, né? da igreja. A redenção da igreja, aquele talento que você tem, não desperdice, não enterre. Não enterre ele, não. Pastor, esse é o momento de você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nessa manhã. Esse é o momento de você chegar e dizer, Deus, eu preciso urgentemente fazer alguma coisa pela minha vida, para que realmente a minha vida espiritual, não é a sua vida financeira, não. Não é a sua prosperidade, não é o seu sucesso, não. É pela minha salvação eterna. Eu preciso tomar uma atitude agora. Nesse momento. Quantas pessoas estão achando que está chegando o final do ano, está perdido, já não aconteceu o que você gostaria que acontecesse? Mas vamos entender uma coisa, se você ganhar uma alma para Jesus ainda esse ano, você ganhou mais do que o mundo inteiro. Ganhou mais do que o mundo inteiro. Então se preocupe com isso, olhe para aquilo que vai dar resultado, para aquilo que realmente resolve. E o que resolve, pastor? É você ser essa testemunha fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, foi para esse propósito que você nasceu, foi para isso que Ele te trouxe até aqui. Não vai dar mais tempo, mas eu queria falar aqui sobre almas. E o que Deus falou comigo. Deus não falou com você, Deus falou comigo. Não falou contigo, mas falou comigo. Sim. Eu cheguei eu e Deus. E tinha um lugar para passar. E era uma ponte. E essa ponte ela interligava por uma tábua de 30 centímetros. Tábua. E eu via pessoas passando. E as pessoas passavam nitidamente. Mas quando chegou a minha vez, a tábua envergou com uma vara verde. Depois eu vou contar em detalhe. E eu, meu Deus, aquele buraco lá embaixo. Eu digo, ai, Jesus, olha o abismo. Meu Deus, olha o abismo aí. E eu não vou contar aqui, que é muita coisa, mas nós vamos falar sobre isso. Amém. E eu disse, Senhor, por que não consegui passar? Aí ele me mostrou um carro que estava cheio de criança. E o motorista saía, deixava aquele carro descer aquele barranco. E eu corria, pastor César, desesperado, porque tinha muita criança dentro daquele carro. Olha só. E ele disse, não chegou a tua hora ainda porque você está preocupado com almas. Se você não tivesse preocupado com almas, você já ia passar. Exatamente. Ou seja, a tua hora já chegou, já tinha chegado.
Mas por que a hora da gente não chegou ainda? Porque Deus ainda conta com a gente nessa terra, pastor César. Para quê? Ele conta para quê e por quê? Porque tem crianças espirituais Exatamente. que precisam desse motorista, desse guia espiritual que é o pastor. É Exatamente. simples assim. E depois eu vou falar sobre isso com mais detalhe para ti depois. Mas você que está aí conosco nessa manhã, eu vou preparar aqui para a gente fazer uma oração. O pastor César vai levantar um clamor. Amém. Você que está aí na sua casa, você que está no seu lar nesse momento, sábado, na empresa, você que está... e tem um momento aí para dizer: Senhor, eu quero uma oração para mudar a minha vida. Escute, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem, né? Ou o mundo, pastor, o mundo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele não convence o crente, ele convence o mundo. Porque se você é crente em Cristo Jesus e você já aceitou Jesus, você já foi convencido pelo Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, e você tem, eu sei que você tem, nesse momento agora, você vai orar conosco. Você vai dizer: Senhor, me dê oportunidade mais uma vez. Quem sabe você que está afastado, quem sabe você que conheceu a palavra, você que... Pastor, eu gostaria de mergulhar em Deus novamente. Eu gostaria de sair dessa frieza espiritual. Eu fui humilhado, eu fui desprezado. Na realidade, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 2, o versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa palavra abandonar quer dizer fazer algo consciente. Você fez algo consciente, você saiu, foi saindo aos pouquinhos, daqui a pouco entrou aquela frieza e já não consegue mais fazer nada para Deus. Não tem força. Não tem força. Nós vamos orar agora. Pastor César vai orar agora. Pastor César. Soberano Pai, excelso, eterno, digno e único Deus, nós estamos na Tua presença santa e gloriosa nesse momento, reconhecendo, meu Deus, que somos carentes de Ti. Sim, meu Deus. Absolutamente dependentes da Tua unção, da Tua inspiração, do Teu mover. Sim, meu Deus. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia, ela dura para sempre. A essas pessoas que estão ouvindo, que haverão de ouvir, receberão essas palavras movidas pelo Teu Espírito nesse dia tão lindo, tão glorioso. Eu sempre digo que o dia que o Senhor me dá é um presente, porque a vida é um presente, é uma dádiva. Quantos gostariam de ver a luz desse dia e já não puderam, mas a nós, as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, visita, Senhor, cada alma, cada vida. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe as fraquezas, o Senhor sabe as tristezas, o Senhor sabe, Senhor, as amarguras, o Senhor conhece a dor, o Senhor sabe exatamente o que essa alma necessita, e o Senhor faz chegar essa palavra, que é uma palavra de cura, é uma palavra de transformação, é uma palavra de renovo. Derrama, ó Espírito Santo, do Teu bálsamo sobre essa vida gloriosa que já foi comprada. A conta já foi paga. Jesus Cristo já morreu naquela cruz, Ele já se entregou, Ele já nos substituiu. Sim, meu Ele Deus. entregou tudo que Ele tinha, cada gota de sangue, meu Pai, para que essa vida fosse transformada. Então nós não aceitamos, numa oração em conjunto, juntamente com o pastor, e juntamente Sim, com meu essa Deus. pessoa, meu Pai, a Tua palavra nos garante que o que nós ligarmos na terra, o Senhor liga no céu. Meu Deus, é verdade. Nós ligamos um tempo de renovo. Estamos em concordância. Nós ligamos, Senhor, a esse tempo de Sim, cura, meu de Deus. salvação para essa vida, meu Pai, Sim, para essa Jesus. família. Sim, que essa pessoa seja esse canal aberto, que ela seja limpa, Senhor, por essa palavra. Assim como o Senhor falou para Pedro, vocês já estão limpos pela palavra. Sim, agora meu passa Deus. com Teu sangue, derreta, Espírito Santo, derrama com a Tua glória, visita, Senhor, com Teu poder, tira essa tristeza, essa amargura, essa fraqueza, Sim, meu esse Deus. desânimo, meu Pai. Essa pessoa que só tem recebido más notícias, informações erradas, essa pessoa Sim, que tem Jesus. sido, meu Pai, destruída, meu Pai, no seu interior. Então enche agora com a Tua glória, visita, meu Deus, com o Teu poder. Sim. Que ela seja alcançada, que ela seja transformada, que o Teu amor envolva, assim como o Senhor tem nos envolvido, meu Pai. Oh, Pai querido, que não seja Sim, diferente meu Deus, com em essa nome alma, de Jesus, Senhor. Pai Santo. Pai querido,
Nós entregamos tudo diante da tua presença, que essa programação, que essa igreja, meu Pai, que o pastor, ele possa, que essas vidas venham para a tua casa, ouvir a tua voz nesse tempo que se chama hoje, não amanhã. Hoje mesmo, que as pessoas venham batendo, meu Pai, venham buscando, meu Pai, essa essência, porque é isso que nós necessitamos. Um dia, meu Deus, nós estaremos todos diante de Ti, e cada um vai dar conta de si, diante da Tua presença, Pai Santo. Por isso, meu Deus, leva, Senhor, essa palavra, leva, meu Pai, para os 4 cantos da terra, e que haja cura, que haja um renovo. Assim, meu Pai, nós abençoamos essa pessoa que aceita, essa pessoa que está recebendo, meu Pai, que ela se arrependa, que ela agora ela possa receber Jesus como Senhor e Salvador, que ela possa buscar, Senhor, neste lugar a Tua paz, a Tua essência, que ela possa, Senhor, ser transformada, que essa amargura, essa tristeza, essa enfermidade, essa derrota caia por terra agora em nome de Jesus. Que todos os espíritos contrários, meu Pai, sejam subjugados, sejam amarrados agora em nome de Jesus, e sejam levados cativos, meu Pai, que haja, Senhor, uma liberdade, uma libertação, uma unção de poder nessa vida. Assim nós abençoamos, assim nós cremos, assim nós determinamos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós concordamos, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Amém. Isaías 55, versículo número 3, a parte A. Amém, meus amados, queridos, minhas amadas, que Deus vos abençoe neste sábado, esse término de semana. Eu profetizo toda sorte de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, né? Amanhã, a partir das 19h30, nós temos um culto aqui abençoado, você não pode perder, né? Então vai ser maravilhoso aqui na Igreja Sol da Justiça, está passando aí no rodapé, aqui na rua Professora Herotildes da Silva Fontes, número 13, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Amém? Deus abençoe você rique e poderosamente neste dia, neste final de semana. Saiba que Deus é com você, Deus é o seu ajudador, Deus é aquele que te fortalece. Se você entrou agora, volte toda essa programação desse podcast, você pode participar, depois você pode participar com a gente, nós vamos dar um jeito de você estar participando com a gente lá na frente, amém? Então, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vem aí, Black Friday Angeloni, prepare-se. BB apresenta Aura Tua Paticini, Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome